Informações aí do Flamengo, o mercado da bola do Flamengo ainda continua agitado depois aí da desistência do Michael Johnston, né? Teve aquele imbróglio todo, aquela confusão. Vamos aqui alguns cortes aí do Paparazzo e do Vene Casagrande, o link vai estar na descrição, sobre Vlahovic, sobre a saída do Wesley também, e além do Jorge Carrascal, que está aí naquele imbróglio, né? Carrascal vem, não vem. Enfim, galera, se inscreva, deixe seu like, acompanhe da melhor forma possível aí o nosso canal, que é com o seu likezão, e vamos acompanhar aí o que o Vene Casagrande e o nosso queridíssimo Paparazzo tenha a falar sobre esse assunto. Acompanhe aqui, ó. Bom, mas eu acho que vai ser o real campeão aí. Beleza? Agora vamos para as informações. A imprensa italiana noticiou que a Juventus avalia propor rescisão ao atacante sérvio Vlahovic. Tá? A ideia do clube italiano é oferecer acordo ao jogador para deixá-lo livre no mercado. Para quem não sabe, esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Butto em uma entrevista ao Gazzetta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado, pô, fala aí um jogador da Juventus que se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante sérvio, Vlahovic, que é o centroavante que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, porque na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Botto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. E por falar em imprensa italiana, a imprensa italiana noticiou que a Roma não desistiu de Wesley e pensa propor uma proposta ao Flamengo de mais de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho é a mesma de sempre. A Roma vem conversando com os empresários do atleta há muito tempo. A última proposta que eles não realizaram, eles cogitaram, conversaram com o Flamengo, acenaram com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros em Wesley para ver se o Flamengo aceitaria. O Flamengo avisou, nem manda a proposta, nós não vamos aceitar, nós queremos 30 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 25 milhões de euros, o Flamengo, balança para vender, hein? Vai por mim. 30 milhões de euros, eu acho que não vai chegar. Tomara que eu esteja errado. Tomara que chegue e, se for para vender, que venda por 30 milhões de euros. Mas, enfim, é o que eu penso. Vamos ver. Até porque o jogador até foi bem nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, mas mostrou ali muitos pontos a evoluir ainda. Pontos esses que o mercado europeu leva muito em consideração. Inclusive, mais uma informação. Teve gente soltando aqui na imprensa brasileira que o Botafogo está negociando com o Firmino. E muitos torcedores do Flamengo me perguntaram para saber se era verdade, porque ainda sonham com o Firmino no Flamengo. Não tem nada. É mentira. Palavras de um dirigente do Botafogo. Então, só trazendo a informação, aproveitando que aqui é informação ao vivo para vocês. E por falar em informação, também tem a informação que o José Botto e BAP vão se reunir nessa quarta-feira, pessoalmente, para conversar sobre todos os fatos que ocorreram. Enfim, isso aí não vem ao caso, mano. Eu separei mais um trecho aqui também para vocês, do Paparazzo Rubro-Negro falando também sobre o Wesley, sobre o Carrascal também, né? Esse reforço que tá vindo, não vem, tá vindo, não vem. Enfim, vamos acompanhar aqui o Paparazzo também falando a respeito. Vamos acompanhar aqui. Carrascal, porque o Flamengo tá retomando aí a negociação, porque teve esse problema aí, né? A gente já falou aí, já passaram a borracha e tudo mais, e agora tá tudo mais calmo, e o Flamengo retomando aí a negociação. E aí a gente teve aqui a informação para passar para vocês, que a negociação vai voltar aos trilhos, né? E que agora, após a crise interna resolvida, a presidência e o departamento de futebol já se entenderam, o Flamengo volta a negociar o Jorge Carrascal, meia do Dinamo de Moscou. A diretoria também avançará com as renovações de Varela e Wallace Ian. A questão é que, apesar de muita gente dizer que o negócio já está certo, e a gente sabe que agora o negócio vai para a questão de garantias bancárias e tal, mas, muita gente falou, né? O GE, o Vene, todo mundo falando que agora já está na fase de garantias bancárias. A questão é que o Flamengo retoma a negociação. E aí tem uma declaração do Pavel Pivovarov, dirigente do Dinamo, sobre o Jorge Carrascal. Tá? Em entrevista ao portal russo Match TV, o diretor-geral do Dinamo de Moscou,
tá? O Pavel Pivovarov falou sobre a negociação com o Flamengo pelo meia Jorge Carrascal. Abre aspas. A proposta que recebemos não nos agradou. Após nossa recusa, não houve mais contato. Contamos com ele para a temporada. Tá? O meia colombiano de 27 anos é um dos principais alvos do Flamengo nessa janela de transferências. As negociações chegaram a ficar congeladas devido à crise que a gente falou, né? No departamento de futebol e com a presidência. Já teve conversa e tudo mais. Contudo, alinhada, a expectativa é que as conversas sejam retomadas. Mas aí, eles querem que o Flamengo pague mais. Eles já estão ganhando o dobro no negócio, né? Eles já estão ganhando o dobro do negócio. Porque eles compraram o jogador por menos de 6 milhões. Agora vão ganhar 12. E estão achando ruim. O Flamengo pagando em 3 vezes, eles estão achando ruim. Eles querem que o Flamengo melhore. E estão dizendo que contam com ele pro resto da temporada. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Esse negócio aí tá estranho pra caramba. Negociar com o russo é um problema sério, cara. Vou falar para vocês. Negociar com o russo é um problema sério. O cara também pode estar jogando pra galera aí, né? Querendo que ver se o Flamengo aumenta um pouquinho. Tem que ser malandro com os russos. Por isso que o Flamengo ainda não fechou a contratação, tá? Por isso que o Flamengo tá dando um gelo nessa negociação. Eu, de verdade, acho perigoso você pagar muito caro por um jogador de 27 anos. Né? O colombiano Jorge Carrascal, 27 anos, o Flamengo pagar por um jogador que aos 29, 30 você já não consegue mais negociar com a Europa. Você só consegue negociar com a Arábia, com algum outro país, mas com a Europa, por exemplo, que é o principal mercado, você já não consegue mais negociar o jogador com 29 anos. Você não consegue. 29, 30, já está velho para o futebol europeu. Então é um lucro apenas desportivo. E o Flamengo não pode pagar muito caro, né? 12 milhões de euros é um valor altíssimo. É a melhor venda dele, para vocês entenderem. É a melhor venda da história do Jorge Carrascal. Então, me preocupa, tá? Essa questão aí da negociação do Jorge Carrascal. Os russos estão tentando, né, tirar o máximo do Flamengo aí. E o Flamengo tem que ser muito malandro. Os dirigentes do Flamengo tem que ser muito malandros nessa negociação aí. Então... Confesso que eu não conheço, mano, o Carrascal, né? Olhando aqui pelo Wikipedia, que é um jogador de poucos gols, né? O meio campista ali de poucos gols. Né? Não sei quantas assistências o Carrascal tem, mas é um jogador de bem poucos gols também, assim como o Mikel, tá? Vou até dar uma olhada aqui. Quantas assistências tem Jorge Carrascal na carreira? Na carreira. Vamos ver se aparece aqui. Nem tem, galera. Nem tem aqui. Talvez tenha pelo Transfermarkt, enfim. Não é um jogador de muitos gols, não. Mas, né? Vamos ver se chega para contribuir com o Flamengo aí. A reunião que teve ontem, né, entre BAP e Boto, foi boa, foi interessante. Eles alinharam e resolveram os últimos acontecimentos. Está tudo vencido, tudo resolvido. Não tem mais crise no Ninho. Já tinha falado para vocês que com relação aos treinos estava tudo ok. Né, que os jogadores estavam felizes, tranquilos, tá tudo resolvido no Ninho, tá? Não tem motivo, é o líder do campeonato, tá nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, não tem motivo, faz uma grande campanha, time jogando bem, Felipe arrebentando, não tem motivo para crise, tá? Realmente teve ali um problema, aquela declaração e tal, vazamento de print que é desnecessário, ninguém tem que postar print, eu acho isso, tá? Eu acho isso. Não é certo você ficar mostrando print, até porque você acaba que expõe a imprensa inteira, né? Parece que todo mundo vai fazer isso, e aí daqui a pouco não tem dirigente, empresário nenhum querendo falar com a gente. Mas no caso de expor também, não é legal expor o nome de quem está envolvido. Mas eu conversei com todos aí que postaram. Enfim, deixa eu adiantar aqui a parte do Wesley, para vocês entenderem sobre o Wesley aí também. Vamos lá aqui então, manos. Jogador do Flamengo, Wesley, realmente está na mira de um monte de time, inclusive do Manchester City, né? Guardiola. Os italianos da Roma querem muito contratar o Wesley. Segundo o Gianluca Di Marzio, a Roma tem o lateral direito como um dos principais alvos para a próxima temporada e prepara uma proposta de 25 milhões de euros mesmo, tá? Confirmada pelo Gianluca Di Marzio, que é um dos maiores jornalistas do mundo,
com bônus que podem elevar o valor para um total de 30 milhões de euros, confirmados pelo Gianluca Di Marzio. O Flamengo, no entanto, espera receber ao menos 30 milhões de euros fixos pela venda do jogador, considerando que ele é uma das promessas do elenco rubro-negro. Olha, vou falar, eu não acho que consiga 30 milhões fixos não, mas o Manchester City falaram de 35, depois me passaram que não tem ainda nada de 35 milhões do Manchester, né, do Manchester City. Então, eu sinceramente acho que 25 mais 5, 30 no total com metas, se a meta for fácil, o Flamengo pode exigir também metas fáceis. Exige metas fáceis de bater, porque aí você consegue garantir, como o Dinamo Moscou exigiu com relação ao Carrascal, metas fáceis de bater, que aí você chega nos 30. O Flamengo pode fazer isso, tá? Mas vai ter que contratar, gente. O Flamengo precisa urgentemente contratar jogadores. Olha, e tem mais jogador, agora com a informação confirmada, a gente trouxe ontem. Lembra que a gente trouxe ontem que não estava vendido o Alacian? Que o Jornal do Esporte trouxe que ele estava vendido. Eu falei, olha, não, tá treinando normal, não chegou proposta, não chegou nada, não tá vendido o Alacian. O Globo Esporte confirmou a nossa proposta, a nossa matéria também, falando da proposta pelo Alacian, que não chegou, tá? Então o Wolverhampton da Inglaterra trazia aqui a informação confirmada pelo Globo Esporte, que a gente trouxe ontem, que não tinha vendido ainda o Alacian para o Wolverhampton. Tá? O Wolverhampton da Inglaterra tem interesse na contratação do atacante Alacian, um dos destaques do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. A diretoria rubro-negra está ciente do interesse do clube inglês, mas aguarda uma proposta oficial para analisar se libera ou não o atleta. Tá? Mesmo com o interesse do Wolverhampton, o Flamengo busca uma renovação com o Alacian, que tem vínculo até dezembro de 2027. A multa rescisória para clubes do exterior é de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. Tá? Então o Alacian podendo aí sair do Flamengo por um valor alto para o Wolverhampton, que foi o mesmo time que contratou o João Gomes. Mas não tem proposta e nem está fechado. A gente já desde ontem cedo passou para vocês que não tinha proposta e nem estava fechada a venda do Alacian, tá? Que apenas... Galera, então é isso aí, mano. Separei só alguns trechinhos para vocês ficarem de olho aí a respeito do mercado da bola do Flamengo, né? Vamos torcer aí que seja o melhor para o Flamengo, é claro, né, galera? Deixe seu like, se inscreva, comenta o que vocês acham a respeito aí dos jogadores que estão chegando e dos jogadores que podem estar chegando, jogadores que podem estar saindo também. Se inscreva, tamo junto, é nóis. Valeu!